Vamos agora corrigir as nossas lições do caderno de atividades, lá que é a apostila PIB, da página 19 a 21. Atividade que vocês realizaram na semana passada, então agora nós vamos corrigir. Então, lá no exercício número 5, a Emília não entendeu muito bem como identificar a sílaba tônica das palavras. Assim como você, alguns alunos me procuraram porque estavam com dúvidas. Então, nós vamos tentar tirar as dúvidas agora, tá bom? Então, o primeiro desenho que eu tenho lá não é um carro, porque não caberia carro aqui. É um automóvel. Então, vou separar primeiro as sílabas. Então, eu vou separar móvel. Notem que o mó, ele ficou num degrau mais alto. Então, a sílaba tônica de automóvel é o mó. Até mesmo porque a Pro já falou que toda sílaba que leva um acento, seja ele agudo ou circunflexo, é a sílaba tônica. Então, neste caso aqui, automóvel, ela não é a última sílaba, ela é a penúltima. Então, automóvel é uma paroxítona. Depois eu tenho a figura de um tênis, e aí eu vou separar. Tênis. Então, o T ficou também lá em cima. Então, é a minha sílaba tônica, tênis. Não é a última, e sim a penúltima. Então, tênis também é uma paroxítona. Depois, eu tenho árvore. A-vo-re. Olha o ar, ficou lá em cima. Nesta palavrinha, eu tenho 3 sílabas. O ar, o vo e o re. Então, ela não é a última, não é a penúltima, e sim a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Depois, nós temos a borboleta. Então, primeiro separa, le, tá. Olha lá o lê, ficou lá em cima. Então, borboleta. É igual quando eu vou chamar uma pessoa. Se eu fosse chamar borboleta, borboleta. Quando eu chamo, a sílaba tônica, ela dá mais ênfase, borboleta. Então, o lê é a minha sílaba tônica. Então, ela é uma paroxítona, porque ela é a penúltima. Depois eu tenho cadeira. Ó, se eu fosse chamar cadeira, cadeira, ó, cadeira, o DEI é a mais forte. Então, ela também é uma paroxítona. Depois eu tenho, olha a setinha, ela está mostrando a língua. Língua, ó, língua. O LIN é a mais forte, ela também é uma paroxítona. Tudo bem até aí? Então, corrijam, se estiver errado, apaga e corrija novamente. Agora, no exercício número 6, Emília ainda ficou em dúvida na hora de pintar as sílabas tônicas das palavras e está pedindo para você ajudá-la. Então, nós iremos pintar as sílabas tônicas. Então, competição. Eu pinto o são. Planta. Se eu fosse chamar a planta, planta. Ó, planta. O plan é a mais forte. Eu não vou chamar plantar. Não falo assim, né? Eu falo planta. Então, plan é a mais forte. A palavrinha paroxítona. Ó, paroxítona. Ela tem um acento. Então, ela já me auxilia para eu descobrir que a sílaba tônica é o si, paroxítona. O mesmo acontece com parabéns. Ela já tem acento, ó, parabéns. Então, o bem seria uma oxítona, né? Combustível.
uti. Último, Depois, no exercício número 7, eu tinha que classificar as palavrinhas do exercício 6. Então, observando o exercício 6 que eu fiz, competição, ela é uma oxítona, porque ela está na última. Então, eu vou lá e escrevo competição. Depois, planta é uma paroxítona, é a penúltima. Paroxítona não é a última, não é a penúltima, mas é a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Olha só, a palavrinha paroxítona é uma proparoxítona. Então, eu vou lá e escrevo paroxítona. Depois eu tenho parabéns. Olha lá o bens, a última sílaba. Então, parabéns. Combustível não é a última, e sim a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Olha os acentos, hein? Não esquece de acentuar as palavrinhas, porque senão vai dar dor de barriga em vocês, hein? E depois eu tenho último, que é uma proparoxítona. Certinho até aí? Então, agora, nós iremos passar para a página 20. Onde estava lá no exercício número 8, para a gente assinalar a alternativa em que as palavras estivessem seguindo uma ordem. Então, as palavrinhas são as mesmas, porém, elas estão fora da ordem que foi solicitado. Ela queria primeiro uma oxítona, depois uma paroxítona e, por último, uma proparoxítona. Se eu for começar com a palavrinha lágrima, ela já é uma proparoxítona, então não está na minha ordem. Então, eu já vou descartar esta fileira. Depois eu tenho fogão, ó a sílaba tônica, gão. Floricultura, olha o tu, é a sílaba forte, que é uma paroxítona. E por último eu tenho lágrima, que é o lá. Então, essa alternativa aqui está correta. Se eu fosse começar nessa terceira fileira, o que eu tenho aqui? Floricultura. Ó o tu. Não é uma oxítona. Então, ela também está incorreta. O mesmo acontece aqui embaixo. Tu, que é uma paroxítona. Então, somente esta fileirinha de fogão, floricultura e lágrima está na ordem que foi solicitado. O exercício número 9, vocês iriam criar um exemplo com uma sequência. Só que vocês deveriam colocar primeiro uma proparoxítona, depois uma paroxítona e, por último, uma oxítona, certo? Então, esse é individualmente. Exercício número 10. Das palavras a seguir, assinale a única que não é paroxítona. Cometa, medo, pálido, corredor, corredor, semana, uniforme, caminho, bolacha. Então, cometa, como que eu falo? Como que eu chamaria o cometa? Cometa, ó o me. Medo, o me. O pálido,
o do. Não, o li, pálido, o li. Corredor, o do. A Pro já estava pensando no do. Semana, o mã. Uniforme, o fó. Caminho, o mi. Bolacha, o lá. Então, a única palavrinha em que a sílaba tônica é oxítona seria corredor. Então, corredor, olha o do. O do é a mais forte, então ela seria uma oxítona e não uma paroxítona. Agora, no exercício número 11, eu tenho a palavrinha estação. Eu tinha que desembaralhar as letras que estavam embaralhadas, escrever a palavra e depois classificá-la. Então, estação, que é uma oxítona. Depois eu tinha men, o so, o to e o fri. Nossa, quem achou a palavrinha? Então, eu vou fazer sofrimento. E se eu fosse chamar a palavra sofrimento? Sofrimento! Ó, o men. Então, ela seria uma paroxítona. Depois eu tenho o an, o da, o sa e o cri, que vai formar a palavra criançada. Criançada. Como que eu chamaria a criançada? Criançada. Criançada. Ó, criançada. Também é uma paroxítona. Depois eu tinha ma, co e o gi. Essa tá mais fácil para desembaralhar. Então, eu formaria mágico. E o má, ele já está acentuado. Lembra que toda proparoxítona leva acento? Então, mágico é uma proparoxítona. Tudo bem até aí? Vamos dar continuidade, que faltam mais duas palavrinhas. Eu tenho P, depois eu tenho o cu, lo, o ex e o tá. Nossa, eu acho que essa ficou muita gente tentando descobrir, hein? Será que muita gente acertou? Então, eu tenho espetáculo. Espetáculo. Olha lá, o tá também está acentuado. Então, eu tenho uma sílaba o lo, uma sílaba o cu e a terceira aqui, o tá. Então, não é a última, nem a penúltima, e sim a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Certo? Depois eu tenho cu, dri, o tor e o a. Será que teve gente que acertou? Então, eu vou formar agricultor.
Agricultor, a pessoa que planta, né? São as pessoas que nos ajudam, que fazem de tudo para trazer alimento pra gente, né? Pra gente ter os alimentos saudáveis da horta. Então, se eu fosse chamar o agricultor, como que eu chamaria? Agricultor! Agricultor! Autor, mais forte. Então, é a última sílaba. Então, ela é uma oxítona. Eu espero que depois dessas correções tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês as questões sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Mas, caso vocês ainda tenham dúvidas, podem chamar a Pro, que a Pro está à disposição de vocês, tá bom? Então, nós vamos continuar na página 21, no exercício R e RR. Ao copiar sua receita preferida no caderno, Anita cometeu alguns erros na escrita. Então, vocês tinham que descobrir quais foram os erros que a Anita escreveu. Ela fez uma receita de macarrão ao molho 3 queijos. Olha que delícia! Então, tinha que escrever lá no exercício número 12 as palavrinhas corretamente e circular lá no texto as palavrinhas que estavam incorretas. Então, macarrão foi a primeira palavrinha que ela escreveu incorretamente. Ela escreveu de forma incorreta, porque ela escreveu macarrão, né? Ela escreveu com R só. Depois, ela escreveu colheres, com 2 R's. E a forma correta, colheres, um R só. E por último, ela também escreveu a palavrinha ralados, iniciando com 2 R's. E nós sabemos que não existe palavra iniciada com 2 R's. O exercício número 13, vocês tinham que identificar as palavrinhas e tentar descobrir se eu iria colocar um R ou 2 R's. Então, eu falo parente ou parente? Eu uso somente um R. Parente. Terreno ou terreno? Aí vai entrar os 2 R's. Terreno. Corrente ou corrente? Corrente. Então, entra também 2 R's. Eu falo rato e rato, porém, eu não escrevo palavrinha com 2 R's no início, e sim com um R só. Então, rato. Aqui na outra palavrinha, enredo ou enredo? O que será que entra aqui? A palavrinha enredo, né? Que vai entrar um R só. Nossa, mas por quê, Pro? Porque eu tenho uma consoante de um lado e uma vogal. Quando eu tenho uma consoante de uma vogal, o meu R fica mais forte também. E socorro ou socorro? Socorro. Então, 2 R's. E aqui, que a Pro esqueceu de ligar, enredo. Certo? E o nosso último exercício era para vocês fazerem as divisões das palavrinhas do exercício 13. Então, era só separar. Parente, parente. Terreno, terreno. Prestem atenção que os 2 R's ficam separados.
corrente. Corrente. Olha os dois R's. O N fica junto com o E. Corrente. Cada vez que eu abro e fecho a minha boca é uma sílaba. Depois eu tenho rato. Rato. Enredo. Enredo. E por último, a palavrinha. Gente, a Pro viu uma coisa errada. Aqui não é socorro, é socorrer. Então, prestem atenção, é socorrer, tá bom? A Pro fez esse errinho aí, vamos corrigir. Socorrer. Então, vamos corrigir corretamente. Socorrer. Tá? Então, notem lá no exercício número 13, que não é socorro, e sim socorrer. E aí, eu separo corretamente. Socorrer. Tá bom? Então, amo você. Estou com saudade. Beijos pro Cris.